aqui também. Que agora eu quero ver esse negócio da erro. Vou gravar em 2 lugares. Bom dia, nós estamos aqui com o 7º ano, M1, 7º ano, M2. Na nossa aula do Zoom, nós faremos a correção da atividade da página 48, sobre conjunção, apostila 2. Vamos lá? Todo mundo com a apostila na mão? Vou desativar o áudio de vocês. É impressão minha ou você pintou o cabelo de novo? Eu pintei de novo, clareei mais um pouquinho. Essa quarentena, gente, é essa quarentena que está fazendo isso com a gente, tá? Então, eu vou... Coloquei todo mundo agora no mudo, e aí vocês vão participar comigo escrevendo lá no bate-papo, tá bom? Colocando as respostas aqui no bate-papo. Nossa, pelo computador é bem mais fácil, olha, dá para ver, dá para escrever melhor. Beleza, então vamos lá. Professora, então, oi. Tá dando me escutar a senhora, só que a senhora tá muito baixo para mim ouvir. E aumentando o volume aí não melhora, não? Tenta aí. Eu vou mostrar para vocês, olha que legal, porque por aqui dá para eu compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador para a gente poder corrigir. Olha que legal isso aqui. Aí eu vou vir aqui na tarefa. Aham, vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Então, vamos lá. Atividades. Leia a resenha a seguir e responda as questões. Alguém quer ler? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém está escrevendo ali no chat. Era para fazer o anexo 13 no caderno, tá? Nós vamos corrigir daqui a pouco. Eu vou colocar o chat do lado de cá para poder ler todo mundo, para acompanhar. Então, vamos lá. Vamos fazer... Opa! Vamos fazer a leitura. Leia a resenha a seguir e responda as questões. Qual que é a página, gente? Página 48 da apostila 2, que eu passei ontem para vocês. Eu fiz um vídeo corrigindo a atividade sobre conjunção e passei essa atividade mais a atividade da folha, certo? Sim, obrigada. Tá bom, então vamos lá. Livro. Vamos lá. Livro de leitura 100% inclusiva conquista leitor mirim. Vou ler no livro, fica mais fácil. Quando Isabela Menicucci Brada decidiu colocar a história da cadela Missy no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e que iria romper as barreiras da leitura infantil. Missy teve que adaptar-se para voltar a ser feliz. E conseguiu, graças ao amor que encontrou na nossa família, revela a autora. E eu desejei que essa adaptação pudesse servir de exemplo para as crianças. Foi assim que o projeto começou, buscando ser algo inclusivo, adaptado, amplificado para quantas mais crianças pudessem ter conhecimento do seu conteúdo. O sonho de Isabela se tornou realidade, possibilitar que todas as crianças tivessem acesso a ele, mesmo aquelas que não enxergam. O caminho escolhido, então, foi a inclusão. Busquei todos os tipos de ferramentas possíveis para que o livro fosse compreendido pelo máximo de crianças que fosse possível, explica a autora. A história de Missy virou um caso único, 100% inclusivo, vendido pela internet para todo o Brasil. O livro reúne em um único exemplar recursos como letras ampliadas, braille, audiodescrição, texturas, aroma e versão em língua brasileira de sinais, Libras. Então, aqui eu tenho uma resenha sobre o livro dessa autora, né? O nome dela também é Isabela e o livro chama Missy, uma história de amor. Certo? Então, vamos lá. Aí aqui está perguntando, em sua opinião, qual é a importância de projetos como citados na resenha? Então, essa resenha ela está falando de projetos que tornam o livro acessível para uma grande parcela de pessoas cegas, né? Pessoas que são surdas. Todos esses recursos que tem, como letra ampliada, braille, audiodescrição, textura, aroma, em libras. Qual que vocês acham que é a importância de ter esses elementos no livro? Escrevam lá no bate-papo, que eu estou com ele aqui aberto. Qual que é a importância disso? Vocês acham que isso é importante? Vocês acham que não é? Porque a gente está falando de acessibilidade, né? Todos os textos a gente
tá trazendo um pouquinho de acessibilidade. Primeiro foi aquele quadrinho do Cascão e de Cebolinha. Depois nós lemos um outro aqui também, né? O primeiro Desconjunção, que é um rapaz paraplégico que usa cadeira, pulando de bungee jump. Peraí, Vinícius, tá me atrapalhando, barulho. E aí, gente, qual que é a opinião de vocês? Eu quero ver lá no bate-papo, quero ler. A importância de todos os públicos terem acesso ao livro, fazer com que todas as pessoas leiam o livro. Muito bem, Daniel, Jordana, Apolo, Pedro Henrique. É importante, pois assim todos conseguem ter acesso. E, gente, ter acesso é uma coisa tão básica. Quando a gente não tem as limitações, a gente não costuma pensar muito nisso. Mas costuma ser uma coisa básica. Beleza? Então, vamos lá. Página 48, Davi. Isso. 2. Releia um trecho da resenha. Quando Isabela Menicuk Brada decidiu colocar a história da cadela Miss no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e que iria romper barreiras da leitura infantil. Desculpa, gente. Letra A. Com qual intenção o termo em destaque foi empregado? Qual que é o termo em destaque? É esse quando. Filha, então tá, dá licença que a minha mãe tá dando aula. O termo em destaque, que está em negrito, é esse quando. O que é esse quando? Qual que é a intenção desse quando? Quando diz o que para nós? Ele indica o que para a gente? Tempo. Muito bem, Apolo. Muito bem. Quando indica tempo. Indica... Aí ele está perguntando, explique. Ele está querendo dizer que quando... ele está querendo indicar o período em que a autora escreveu o livro, né? Quando Isabela decidiu colocar a história da cadela, eu estou remetendo ao momento em que ela decide escrever o livro. Então, sim, todos vocês que escreveram tempo acertaram na resposta. Mas aí tem que explicar. Porque está levando a gente para o momento em que ela decide escrever esse livro. Concordam? Alguma dúvida? Vinícius, o som está alto. B. Como é que esse termo é denominado? Como é que a gente vai classificar dentro da gramática normativa esse termo? Quando? Como que eu vou classificar dentro da gramática normativa essa palavra, esse termo? E aí? Todo mundo concorda que é uma conjunção? Que está fazendo a ligação de uma conjunção de tempo? Vamos voltar lá na apostila, na página 47. Eu não tenho aqui no computador. Quando eu tenho uma conjunção que exprime a ideia de tempo, eu vou chamar ela como? Ela é subordinativa ou ela é coordenativa? Lá na página 47. Lembra? Lá no vídeo eu li com vocês uma por uma. Não sei se vocês assistiram o vídeo, espero que sim, né? Mas lá no vídeo eu expliquei uma por uma. E aí, quando eu tenho uma conjunção que exprime a ideia de tempo, eu tenho uma conjunção subordinativa temporal. Professora do céu, que nome é esse? Não é difícil, eu li o quadro ontem todinho para vocês. Estou mostrando para quem não tem livro, ótimo. Mas, Pedro Henrique, eu postei essas páginas todas lá no Google Sala de Aula. Tá? Para quem não tem apostila, não tem acesso, tá lá. Esse dito popular, né, Roger, sobre o tempo. Mas não é bem isso. Para, Maria, eu tô dando aula, filha. Tá bom, depois eu vejo isso. Senta lá, por favor. Desculpa, gente. E bom que tá gravando, né? Eu vou escrever aqui, gente, para vocês não esquecerem. Vocês todos concordaram que era uma conjunção que exprimia a ideia de tempo. Então, quando eu tenho uma conjunção que exprime uma ideia de tempo, eu tenho uma conjunção subordinativa temporal.
É uma conjunção subordinativa temporal. É grande, mas vocês entenderam por que chama conjunção subordinativa temporal. Subordinada é aquela que depende uma da outra para poder fazer sentido. E tá lá naquele quadro da página 47, era só ter olhado lá. Beleza? Eu escrevi só para o Apolo? Não, peraí, era para todo mundo. Peraí, que eu vou escrever de novo, gente. Escrevi só para o Apolo, não é... Foi erro no sistema. Prontinho. Beleza? Alguma dúvida? Ótimo. Adorei, Pedro Henrique, você ter colocado a mãozinha. Tá. Letra C. Contorne o que, para quem eu coloquei a página lá no Google Sala de Aula, já veio contornado, né? Já veio com essa colinha aí, mas tudo bem. Contorne nesse trecho as orações que funcionam como complemento da forma verbal imaginou. Então, olha só, quando Isabelle decidiu colocar a história da cadela Miss no papel, nunca imaginou o quê? O que ela nunca imaginou? Que fosse escrever uma história comovente e que iria romper barreiras da leitura infantil. Então, aí eu tenho duas orações que expressam o que ela nunca imaginou. Primeiro, que ela fosse escrever uma história comovente e depois que iria romper as barreiras da literatura infantil. Belezinha, galera? Certinho? Faz assim com o dedinho lá para mim de novo, que eu adorei esse. Cadê? Não, então explica aí, por que você não entendeu? Pode ligar seu áudio. Tem como você repetir, porque eu estava fazendo um negócio aqui. Ele pede para que a gente contorne lá no trecho, nesse trecho em amarelinho aqui, esse aqui, que já veio contornado, né? Quais são as orações que funcionam como complemento do verbo imaginou? Lá ele diz que a Isabela nunca imaginou. O que a Isabela nunca imaginou? Aí vem o complemento. Complemento 1, que fosse escrever uma história comovente. E complemento 2, queria romper barreiras da leitura infantil. Concordam? Entendeu, Ítalo? Beleza. E aí pede só para contornar. Essa é só para contornar. Quem já veio contornar, né? Fazer o quê? Letra D. Que palavras liga essas orações e qual é a classificação delas? Olha só, eu tenho que fosse escrever uma história comovente e que iria romper barreiras da leitura infantil. Qual que é a palavrinha que está ligando essas duas frases, que tem a mesma função? Ah, o Daniel colocou lá. A palavra e, exatamente. Ela é coordenativa, porque ela não depende uma da outra para ter sentido. Ela está adicionando, ela está somando, né? Ela está adicionando mais informações. Mas uma precisa da outra para ter sentido? Não, então ela é coordenativa. Então, eu tenho a conjunção, vou colocar de novo lá no bate-papo. Conjunção coordenativa aditiva. Então, E tem a conjunção coordenativa aditiva E. Isso, muito bem, Dani. Entenderam? Muito legal, não é, gente? Parece difícil, mas não é tão difícil assim, não. Deixa eu voltar. Não. Como é que eu faço para voltar aqui? Professor apanhando aqui. Vamos lá. Voltar. Como é que volta? Gente, não tô conseguindo voltar. Faltou um dedo aditivo, é isso, gente? O meu teclado aqui, ele tá meio... Ontem, quando eu fui digitar algumas coisas aqui, faltaram várias letras, eu fiquei bem nervosa com essa história. Oi, filha. Hoje tá difícil, hein? Gente, eu não tô conseguindo voltar, detalhe. Stop share. Ah, voltei. Pronto. Beleza.
Todo mundo compreendeu? Agora nós vamos corrigir o anexo 13. Certinho? Agora nós vamos corrigir o anexo 13. Peraí, gente, só um instantinho que eu vou socorrer a criança aqui. Pronto. Vamos lá corrigir o anexo 13? Todo mundo está comigo? Beleza. Então, eu vou de novo compartilhar, porque agora eu já sei voltar. Porque eu coloquei aqui no computador também a tarefa. Só que aqui do lado está atrapalhando. Vocês estão conseguindo ver certinho aqui? Beleza. Para quem não viu essa tarefa, eu mandei tanto na agenda quanto no Google Sala de Aula, tá? E eu estou disponível, gente, para vocês mandarem mensagem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler no celular, porque no computador tá um pouco difícil, tá bom? Eu coloquei no computador só pra gente ter uma... Ai, gente, meus meninos tiraram. Vou ver. Olha aí, surpresa. Alguém quer ir lendo o texto enquanto eu vou procurando aqui? Lê alguém o texto aí para mim? Vai lá, Ítalo. Coloca aí o áudio para funcionar e lê o texto para mim. Não há comprovação científica que a melancia cura doença. Calma aí, só tirar um negócio aqui. Em alguns médicos acreditam que a substância dessa fruta melhoram a circulação do sangue no corpo, o que é bom para doenças como a hipertensão ou pressão alta. Além disso, a melancia é muito nutritiva e contribui para a hidratação do organismo. Professora, o negócio da senhora está na frente. Ah, tá, desculpa. Pois contém muita água. E a melhor parte... A melhor parte é que é uma delícia. A melhor parte é que é uma delícia. É por causa que o negócio estava na minha frente. Estava em cima, beleza. Muito obrigada, Ítalo. Valeu. Então, vocês sabiam que a melancia era bom para hipertensão? É bom, né? Porque tem bastante líquido. Não esqueçam também de beber bastante água, gente. Período que a gente não está na escola, a gente acaba esquecendo, né? Então, vamos lá. Na questão 1. Cadê meu bate-papo aqui? Cadê meu bate-papo? Aqui. Professora, copia o texto? Não, não precisa não, tá? Não precisa copiar o texto, não. Só as perguntas. As perguntas, sim. Perguntas e respostas, sim, tá? Questão 1. Na passagem, não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, mas alguns médicos acreditam. Mas é uma conjunção e ela está destacada. Qual que é a ideia que ela indica? De adição, de oposição, de comparação ou de conclusão? O que vocês escreveram? Letra A, adição? Ela está adicionando uma informação, Amanda? Será? Diz assim, ó. Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, mas alguns médicos acreditam. Será que está adicionando informação, gente? Aham, olha o que o Daniel colocou ali. Oposição. Os médicos acreditarem que a melancia pode curar algumas doenças, é contrário ao fato de não haver comprovação científica? Então, mas Amanda, esse ainda assim, você colocou, ó, pois está adicionando a informação de que alguns ainda assim acreditam. Esse ainda assim já está exprimindo a ideia de que uma é contrária à outra. Eu tenho uma comprovação científica, mas que diz que não cura.
mas alguns médicos acreditam na eficiência da fruta. Então, eu tenho uma ideia aqui que ela é oposta à primeira. Então, se ela é oposta à primeira, esse mas, porém, todavia, entretanto, são conjunções que indicam oposição. Uma ideia, Vinícius, uma ideia que está se opondo à outra. Entenderam? Daniel tá rindo, né? Só porque eu tô dando bronca aqui. Vocês entenderam por que é oposição? Lá na página 47, gente, tem inclusive vários exemplos de conjunções que indicam oposição. Ó, vou voltar lá. Mas, porém, entretanto, no entanto, aí vou colocar mais. Todavia, tá? Gosta do caos, né? Sei. Então, bora. Vocês entenderam essa questão? Podemos seguir em frente? Vocês entenderam? Amanda, você entendeu por que é oposição? Uma ideia diz que diz uma coisa, e aí quando o mas sempre diz outra. É igual quando a gente fala assim, ó, olha, eu não sou racista, mas se você usa o mas, automaticamente você vai colocar uma ideia que ela é racista. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Certinho? Raising hand, Júlia, levantou a mão, raising hand é levantar a mão, né? A pessoa arrasando no inglês, dá licença, viu, gente? Tá, vamos lá. Pode continuar? Foi sem querer. Beleza, Júlia. Foi bom que... Eu agora aprendi que tem isso também aqui no Zoom do computador. Eu adorei entrar pelo computador, eu entrava só pelo celular e, olha, adorei. Então tá, questão número 2. Tendo em conta o emprego da conjunção mas na frase, a frase que introduz o texto poderia ser reescrita da seguinte forma. Letra A. Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, como alguns médicos. Como? Ele indica oposição? Como indica oposição, galerinha? Hã? Não. Como? Aqui, ó, lá, a gente vai lá na página 47 da sua apostila. Olha lá. Como é explicação. Como, pois, porque. Tá bom? Então, não é oposição. Letra B. Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças. Portanto, alguns médicos... Portanto, também é oposição? Não, né? Portanto, é explicação, né? A professora está mais bonita. Portanto, ela deve ter pintado o cabelo. Aí fica certo. Concorda? Beleza. Próxima, letra C. Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, pois alguns médicos... Pois, também dá ideia de oposição? Não, pois também é explicação, né, Apolo? Né, Dani? Muito bem, isso mesmo, meninas. É isso aí. E a letra D? Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças. Porém, alguns médicos... Aham, então o porém, ele tem o mesmo sentido do mais. Ele também dá a ideia de oposição. Muito bem, nossa, mas vocês são demais. Vocês são 10. Parabéns, é isso aí. 8º ano me orgulha. Questão 3. Localize a conjunção que estabelece, une o segundo período do texto ao primeiro. Em seguida, identifique a relação por ela estabelecida. Então, eu tenho lá no textinho 2 orações. Não há comprovação, banana, mas alguns médicos acreditam que a substância dessa fruta melhorar a circulação no sangue e no corpo, que é bom para doenças como hipertensão. Além disso, a melancia é muito nutritiva. Então, qual que é a expressão que une a primeira frase com a segunda frase? Qual que é, gente? Eu não vi o que vocês estavam escrevendo, porque eu estava lendo. Isso. Vocês estão rindo de mim, eu não entendi, mas tudo bem. Qual que é a expressão que une a primeira frase para a segunda frase? Além disso, não é só além. Além disso, é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Lembra que lá na apostila de vocês estava explicando a diferença?
Conjunção é quando é uma palavra só. Quando é duas ou mais palavras, é uma locução conjuntiva. Então, isso, só temos mais 10 minutos. Mas estamos terminando, Zoom. Calma lá, estamos terminando. Ei, não era para ir, não. Peraí, gente. O Zoom tá querendo que eu compre. Eu não vou comprar isso. Vamos ficar só com os 40 minutos. Correndo contra o tempo. Então, beleza. Então, além disso, é a conjunção que liga a primeira frase com a segunda frase. Eu tô gravando, aí eu vejo lá quem tá bom? Gente, qual que é a relação que, além disso, estabelece? Quando ele diz além disso, ela está sendo o quê? Aditiva, de oposição, de conclusão, de alternância, de explicação, causa, condição, tempo ou finalidade. Quando ele diz além disso, ele está fazendo o quê? Ele está adicionando, ele está explicando, ele está alternando. Ele está fazendo o quê quando ele coloca o além disso? Adicionando. Muito bem, Jordana. Então, ele é uma locução conjuntiva aditiva. Ele está adicionando, tá bom? Muito bem. Nossa, deu até calor, fiquei até com calor agora. Beleza. Continuando. 4, antes que acabe nossa aula. O que é bom para doenças como hipertensão ou pressão alta, a conjunção ou indica inclusão ou exclusão? E aí, gente? Esse ou, ele está incluindo uma informação ou ele está excluindo, tirando? Incluindo é colocando e excluindo é tirando. E aí? Vamos, gente, volta lá no bate-papo. Ele está incluindo. Arthur, eu estou corrigindo o anexo 13 que eu mandei ontem. É uma folha, não é na apostila essa, tá? Muito bem, Pedro Henrique, Ítalo, Giovana, Jordana. Está incluindo. Explique por quê. Ele coloca duas formas da doença, né? Ele está falando da hipertensão ou pressão alta. Esse ou pressão alta, ele está explicando o que é a hipertensão. Então, ele está incluindo uma informação para explicar o que significa hipertensão. Certinho? Então, questão última e quinta questão. Assinale a frase em que o termo grifado é uma conjunção aditiva, ou seja, vai acrescentar informação. Fala devagar. A 4. Tá. Então, vamos voltar lá na 4. O que é bom para doenças como a hipertensão ou pressão alta? Aí ele está perguntando aí sobre essa conjunção ou. A conjunção ou indica inclusão ou exclusão? Indica inclusão, né? Ele está incluindo informação, tá bom? Aí qual que é a explicação? Ele está incluindo a informação sobre aquela doença. Está incluindo uma informação a mais. Tá bom, Giovana? Deu certo agora? Posso passar para 5? Beleza. Então, vamos lá. 5. Assinale a frase em que o termo grifado é uma conjunção aditiva. Aditiva nós aprendemos. É uma conjunção que vai adicionar informação. Bora lá, Pedro Henrique. Levanta, vamos. Pedro Henrique vai responder essa para nós. Vamos lá. Letra A. Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças. Não. É uma conjunção aditiva, gente? Arthur, não é página, meu amor. É uma folha que eu mandei para vocês ontem com o nome anexo 13. Não é página, não é apostila. Eu mandei tanto na agenda quanto no Google Sala de Aula. E aí, eu quero que o Pedro Henrique responda essa para mim. Vamos lá, Pedro Henrique. Essa primeira é uma conjunção aditiva ou não? E aí? Não, muito bem, Pedro Henrique. Não mesmo. Não é, gente. O não é, na verdade, é de negação, né? É um advérbio de negação. Só um instantinho. Estou terminando aqui. Letra B. O que é bom para doenças como a hipertensão? Como? Está adicionando informação? Também não, gente. Ele está explicando como a hipertensão. Letra C. A melancia é muito nutritiva e
Olha o Ezinho aí. Contribui para a hidratação do organismo. Esse E está adicionando informação? A Amanda marcou essa, o Arthur marcou essa, o Apolo também, a Jordana também. Vocês estão, não devem nem estar com frio, vocês estão cobertos de razão. É a letra C, tá? É a conjunção E que faz essa ligação e que adiciona. Vamos só ver a última, só para a gente descartar. Pois contém muita água. Pois é uma conjunção que a gente já viu, que ela é explicativa, né? Então nem com frio, estão tudo coberto de razão esses meninos. Tudo de parabéns. Vocês entenderam, gente? Alguma dúvida? Agora como é que eu volto? Stop, Sherry. Aí, voltei. Alguma dúvida? Não. Então, que bom. Eu adorei que a gente agora tem 2 aulas no Zoom por semana. Toda terça e toda quinta-feira. Quinta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Eu não vou passar a tarefa hoje, vou deixar vocês respirarem um pouquinho, tá bom? Fazerem outras tarefas, mas amanhã eu vou passar outra tarefa e a tarefa de amanhã eu vou corrigir na quinta. Então, a tarefa de amanhã tem que ser feita que dia? Amanhã. Não pode deixar para enrolar, não, tá bom? Combinadinho, gente? Uma semana sem passar tarefa? Hã? O que será? A gente vai ficar uma semana sem fazer nada? Não, gente, uma semana... Não, a gente já tá muito tranquila. A gente não precisa nem ficar se tomando banho antes da escola. Tá acordando tarde. A gente já tá descansando demais. Não é não? Tá descansando. Tranquilo. Não tá querendo fazer tarefa, Ítalo. Que coisa feia. Gente, férias é em julho. As férias são mantidas em julho. Eu prometo que eu não mando nenhuma tarefa. Aí não vai. Aí sim. Vocês escutaram? Em julho eu prometo que eu não mando nenhuma. Não tem aula? Não, professora Isa também não, né? Em julho. É férias. Não vai. Então, se querem férias... É cheat. Maria, dá licença, por favor. Nossa, gente, hoje vocês me desculpam. Hoje os meninos aqui estão mais chorões do que o normal. É o frio. O frio faz o menino chorar. Ela gosta da maderna, professora. Eu sei que gosta. Mas eu sou brava, gente. Eu sou brava. É muito melhor. Hã? Vamos dormir, coloca eles pra dormir. Pois é. Menino é bobo, né? Ao invés de dormir... Aqui. Chorando aqui do lado. Gente, foi ótima a nossa aula. Certo? Eu não sei se deu certo a gravação. Deu. Não, eu tô falando assim, eu vou ver aqui depois que acabar a aula, né? Porque todas as vezes eu tento gravar e não consigo. Pra colocar Não, mas lá eu no... tenho certeza que sim. Porque eu vou colocar lá no canal da escola. Não. Acordar meio-dia nem é tão tarde. Nossa. Eu vou ter que Falou concordar. tudo. Tá muito cedo, meio-dia tá cedo, pô. Eu Né? tinha marcado aula 2 horas da tarde. O pessoal Acordar- reclamou. Acordar à tarde e acordar assim. Não, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, a hora que eu tô levantando. 2 horas da tarde, tô no meu segundo sono. Não, Dani. Aí vocês voltam a Você não dormir, dorme, né, Daniel? vocês almoçam e voltam a Meio-dia dormir. da tarde eu já tô levantado. Doido. Bom, então deixa eu... Né? Depois ele